passou, sei lá quanto tempo, o pessoal 3 vai lá, ele não tá lá mais. Isso. E aí, o que que a gente tem disso, assim? Você falou do Santo Sudário, que seria onde ele ficou deitado, ou ficou em cima dele. O que que a gente tem de história dessa pedra, desse túmulo, e se ele realmente saiu de lá e foi visto? Tem o que é o fim de Jesus curto e o longo ali, como é que é Isso, é o isso? seguinte, se a gente cruzar os 4 evangelhos, vai ter uma outra coisa, discrepância, mas diz o seguinte, ele foi colocado no túmulo, na sexta à noite, e no domingo de manhã, mulheres, alguns citam Maria Madalena, outros citam só mulheres, teriam chegado no túmulo para lavar o corpo dele, porque existe um ritual de morte para o judaísmo, tem que lavar, as mulheres lavam o corpo com ervas, com perfumes, para o corpo ser preservado durante mais tempo, e enrola o corpo num sudário. Eles não puderam fazer isso porque era Páscoa, estava na véspera. Então Jesus foi colocado sem tratamento. Quando elas chegaram no domingo de manhã, inclusive preocupadas, quem que ia arredar a pedra, porque era pesada, para elas lavarem o corpo de Jesus, não tinha nada. Não. Aí, segundo um evangelho, Maria Madalena teria visto Jesus ressuscitado, ela confundiu ele com um jardineiro, ele fala, você não está me reconhecendo e tal. E no outro, que é o de Marcos, teria visto ali um homem sentado no túmulo e falou, vocês estão procurando um vivo entre os mortos, né? E aí elas voltam correndo para falar com os apóstolos que estavam todos escondidos numa casa em Jerusalém. Inclusive eles falam, isso é coisa de mulher. As mulheres inventaram isso. Porque o preconceito já existia naquela época. As mulheres inventaram isso. Isso é coisa da cabeça das mulheres. E Pedro e João saem correndo para confirmar que o túmulo estava vazio. É aí que começa a história toda. Porque um dos caras que estavam dentro do túmulo falou, vai para Galileia, ele vai encontrar vocês na Galileia. E aí surge a coisa mais controversa de todas, mais controversa, inclusive, do que os irmãos de Jesus, né? Porque esse é o assunto mais importante, porque toda a civilização ocidental se baseia nisso, na ressurreição de Jesus. Esse é o momento mais importante da história ocidental. Sim. O evangelho mais antigo é o de Marcos. Dele deriva os outros evangelhos. Então, o documento mais antigo o mais antigo dos evangelhos é Marcos. E Marcos tem um final longo e um final curto. O final curto diz o seguinte, as mulheres chegaram, tinha um homem sentado dentro do túmulo e dizem, não, aquele cara que estava aqui já ressuscitou. Vão e encontrem com ele na Galileia, tal, avise isso para os discípulos e elas vão embora. Acabou aí. O longo, que parece uma interpolação posterior, porque muda o texto completamente, diz que eles voltaram, encontraram realmente Jesus ressuscitado, foi aquela festa toda. Se o final curto tiver certo, elas não viram ressuscitado. Elas viram uma terceira pessoa falar que ele tinha ressuscitado. E aí surge uma outra ideia que parece ser corroborada por um dos evangelhos apócrifos, o evangelho de Tomé, que fala que dá a entender que a ressurreição de Jesus é uma ressurreição espiritual. O evangelho de Tomé diz o seguinte, levante uma pedra, eu estarei lá. Tire uma casca de árvore, eu estarei lá. Abra uma porta, eu estarei lá. Ou seja, é espiritual, não é uma ressurreição física. Então, se a gente julgar pelo final curto de Marcos, que eu acho mais fidedigno, elas só viram o túmulo vazio. Se a gente juntar com outros 2 trechos, porque a própria Bíblia diz que os judeus estão falando com Pilatos, põe soldado porque eles já falaram que vão roubar o corpo dele. Põe soldado lá. E Pilatos cedeu e colocou soldados. E os judeus têm outros escritos da época e depois. Eles continuaram escrevendo. Né? Nos escritos judaicos, eles nunca negam que o túmulo estava vazio. Eles só falam que o corpo foi roubado. Então, será que... Não é o que eu acredito também, tá, gente? Deixar claro aqui, isso é uma questão de fé, tô falando aqui as teorias, né? Será que elas chegaram, o túmulo já estava vazio, já estava um cara ali mexendo nas coisas, e eles falaram, esse cara não tá aqui mais não, pode ir. E aí começou, ele ressuscitou, a gente nunca vai saber o que aconteceu de fato.